não ajusta bem o nosso próprio tempo. Mas será que realmente não temos tempo para Deus? Ou estamos apenas priorizando, irmãos, outras coisas? E hoje a gente quer conversar sobre isso, como organizar, irmãos, a nossa vida para colocar Deus em primeiro lugar. Como que a gente pode fazer isso? E você está sem tempo, eu sei. Cada um, às vezes tem gente com 2 serviços. Maurício mesmo é 2 serviços. Cadê o Maurício? Vai ter 2 serviços, né? Não trabalha em nada, não trabalha nenhum deles, mas marca horário com 2 serviços. Segundo os colegas, né? É o que eu estou falando. 2 serviços. E a gente sabe que tem horário de pessoas que é extenso. O Mário Ribeiro, o pastor Mário, ele, uma semana antes da consagração, ele estava faceiro, tinha trocado por dia. Então ele poderia estar sempre nos cultos, ele estava estando nos cultos. A chefe diz assim: olha, infelizmente esse horário não vai ter mais para ti. Tem que trocar de posto e ir para a noite. E se não quiser, dá para pôr. Tem que pagar as contas. Aí uma semana ele está no culto, outra semana não. Por quê? Porque infelizmente faz parte da história. Tá, mas e quando a gente pode? Sabe, meu irmão, quando estava no hospital, ele dizia: quantas coisas a gente pode fazer e a gente não se organiza para fazer. Quando eu voltar para casa. E a gente às vezes não organiza a nossa vida de uma forma assim. Aí a Bíblia diz lá em Eclesiastes: tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Dá para organizar tudo. Eu sei que a vida está corrida. Eu sei que a vida está corrida. A gente corre muito. Alguns de vocês vão ver aí que a gente anda mandando pedido de oração ou orando 3 horas da manhã, que é o que a gente está conseguindo. E é bênção, porque é um horário bom para orar. Mas a gente não poderia fazer algumas coisas diferentes com a nossa família, com as coisas de Deus? Se há tempo para todas as coisas, uma coisa que não vai adiantar é a gente justificar: eu não fiz porque eu não tinha tempo. Às vezes a gente diz: olha, eu não estou precisando, sei lá, de emprego. E preciso de oração, não consigo chegar na casa de Deus até porque está faltando a condição. Aí Deus dá um emprego. Tá, agora quem está vendo? Porque o emprego não permite. Nunca. Não. Irmãos, não funciona desse jeito. Deus conhece o profundo do nosso coração. Tem vezes que realmente não dá, o emprego não permite. Mas arranjamos tempo para outras coisas. E as coisas de Deus? Aí lá Mateus 6,36 diz: mas buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Temos projetos, temos sonhos, queremos tantas coisas, mas primeiro o reino. E as demais coisas, irmãos, muitas vezes não é coisas materiais. Ele está falando disso, a palavra não diz isso. Não. Mas, irmãos, que ponto da nossa vida nós colocamos Deus? Aquele que nós só usamos quando precisamos pedir alguma coisa? Não dá mais tempo para isso, nós vamos ter que mudar o foco. Porque para nós sermos renovados, transformados, fortalecidos, para nós sermos cheios da graça do Senhor, para nós vermos os milagres que o Senhor tem prometido e vai fazer no nosso meio, tem feito muitos e vai fazer muito mais, foi o que Ele disse. E eu creio nisso. Para que Ele faça isso na minha e na tua vida, nós precisamos ter uma entrega. Às vezes é difícil, mas nós precisamos chegar na casa de Deus. Nós precisamos buscar só que Deus abençoa? Não. Claro que não. Mas às vezes usamos justificativas para não estar buscando a Deus. Há uns dias atrás, alguém não é daqui, conversando comigo no serviço, dizendo: eu estou indo muito à igreja agora. Porque, sei lá,
as coisas que eu não gostei. E eu estou buscando mais em casa com a minha família. Não funciona. Não funciona. Pode até o início ser assim. A gente precisa buscar um junto com o outro, porque não é fácil. Quando vir a batalha, a gente não vai conseguir buscar. A gente precisa se renovar na casa de Deus, a gente precisa estar na presença dele. Volto a dizer, nem sempre é possível, tranquilo. Mas nós precisamos dessa comunhão. E não é porque nós estamos fazendo alguma coisa de bonzinho para Deus. Nós precisamos dessa comunhão porque nós precisamos dela. Eu e você, sem Deus, nós não somos nada. Viveríamos tristes, cabisbaixos. Temos histórias terríveis para contar, tristes para contar ou não temos. Podemos sentar e vamos conversar. Olha, eu passei por isso, tenho passado por isso. Outro vai, eu perdi um parente. Esse mês para mim foi difícil em várias áreas. Mas nada disso impede, irmãos, o que Deus tem para mim e para você. O tempo é dele. Mas se nós não utilizarmos o tempo para ele, como é que vai chegar nas nossas vidas? Às vezes a gente tem que abrir mão de algumas coisas para fazer isso. Nós precisamos mudar, irmãos. Não é estar sentado na igreja e não é achar que está tudo bem, achar que se resolve os problemas dessa forma. Se você ainda não está orando, ore. Se você não tem buscado, busque, porque o dia mal chega e nós precisamos estar preparados no alicerce de Cristo. Não tem outra forma de nós vencermos se não estivermos alicerçados. Nós não vamos conseguir, porque você é frágil. Por mais que você ache que seja forte, você é frágil. Eu sou frágil, mas Jesus Cristo é o Todo-Poderoso sobre nossas vidas. Nos tempos bíblicos, irmãos, as pessoas também enfrentavam desafios em relação ao tempo. Jesus viu como muitos estavam ocupados com os seus afazeres, com as suas preocupações, mas sempre ensinou que o mais importante era buscar o reino de Deus acima de tudo. Nós não vamos ler, mas lá em Lucas, pode olhar na sua casa, capítulo 10, versículo 38 a 42, nos fala sobre Marta e Maria. São um exemplo claro disso, irmãos, da escolha do melhor tempo. Enquanto Marta se preocupava com os afazeres da casa, Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Aqui ninguém está dizendo, irmãos, que não é para fazer as coisas da casa. Aqui ninguém está dizendo que não é para trabalhar, que não é para estudar. Ninguém está dizendo isso. Aqui a gente está dizendo que a gente justifica isso. Deus dá a bênção e a gente não usa a bênção. A gente pede um milagre, mas o milagre vem e nós não nos aproximamos do resto, porque nós vamos precisar de Jesus de novo. Sabe aquela coisa que a gente ouve assim: ah, aquele ali só é amigo enquanto serve. Parou de servir, já deixa de ser amigo. Não acontece isso com vocês? Acho que acontece com todo mundo. Mas Jesus não faz isso. Jesus é o nosso amigo, irmãos, certo nos tempos incertos. Jesus é nosso amigo, irmãos, em todas as batalhas. E nós, irmãos, como pastores de vocês, como liderança de vocês, o que a gente mais quer isso, que você nesse tempo busque o Senhor, esteja na presença dEle, para que o Senhor opere um milagre na tua vida, seja Ele qual for. Mas quanto mais distante nós estivermos do Senhor, da palavra dEle, daquilo que Ele tem prometido para nós, como Ele vai operar em nossas vidas. E aí cantamos: é Ele, é por Ele, Ele mesmo. Estamos resguardando um tempo para Ele. Hoje não está, está muito calor, está mesmo. Eu trouxe duas toalhas, de novo, porque não dá mais. Até coloridinho, uma para combinar com a camiseta, não é nada, só as que eu achei lá. Garrafa de água também, já está vindo de duas, uma aqui, outra ali, não está vindo mais de uma. Está calor, tá? Tá, mas às vezes tem vento, uma ventania, tem chuva, tem barro.
Tem uma visita que chega inesperadamente. E as semanas vão passando. E aí tem o desânimo, cansaço. E aqui não é julgamento, entenda isso. É Deus falando com você essa noite para você ser renovado de uma forma toda especial. E aí tem isso, aquilo e aquele outro, e vai ter sempre muitas coisas. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você busque o Senhor, que adore a Ele, que esteja na presença dEle. O diabo não quer que você esteja buscando o Senhor. Ele quer você longe, porque Ele sabe que se você estiver na presença do Pai, o teu milagre está muito mais próximo. As coisas vão acontecer de uma forma diferente. Algumas verdades sobre o tempo e Deus. A falta de tempo, irmãos, é uma questão de prioridade. Não existe falta de tempo, existe falta de prioridade. Quer ver? Se temos tempo para rede social, para TV, lazer, podemos ter tempo para Deus. Volta a dizer, ninguém está dizendo que não tem que ter o lazer. Tem que estar com a família, sim. Tem que arranjar tempo, sim. Mas se a gente consegue isso, se o meu Samsung está quase quebrado, irmãos, aparece, deixe vocês aí, alguns até iPhone deve aparecer, o tempo que fica no WhatsApp, Facebook, no Instagram e outros mais aí, eu não sei. Não aparece? Dá uma olhada. Aí a gente até diz assim, não pode, eu não fiquei todo esse tempo, ficou. Sabe que a gente está tentando fazer um convênio agora na igreja com o STF. Tenho conversado bastante com o Alexandre de Moraes. Como ele sabe tudo e de vez em quando ele derruba aí nas redes sociais, a gente vai ver assim, se não está funcionando, não está servindo de bênção, vamos derrubar. Salva a brincadeira, irmãos. É muito sério. Você sabe que nos Estados Unidos já tem clínicas. É como se fosse uma droga. Clínicas para pessoas que não conseguem sair fora da rede social. Se você não tiver um autocontrole, você vai ver muitos vídeos legais. Você vai ter muita coisa para fazer, para responder. Agora estou aprendendo a fazer videozinho, está lá, mas é um tempo específico. Ou eu faço a moça ficar ruim e vou largar igual. Porque tem que ter um tempo. Amém. Usamos para evangelizar. Amém. Mas nós não podemos usar o nosso tempo, irmão, só para isso. E depois dizer assim: eu não tive tempo. Você consegue entender isso? A seriedade da coisa. O jovem rico, irmãos, que colocou os seus bens acima de seguir a Jesus, lá em Marcos 10, 17 a 22, fala sobre isso. Senhor, eu faço tudo para ti. Aí Jesus disse assim: olha, os mandamentos, não, está tudo ok. Está tudo bom. E aí Jesus disse assim: tá, eu tenho os bens. Não é que Deus quisesse, irmão, Jesus quisesse usar os bens daquele jovem, não estava preocupado com isso, mas ele sabia o que estava no coração dele. Nós colocamos no nosso coração em tantas coisas e esquecemos de deixar o nosso coração para Jesus livre para ir trabalhar. Jesus, irmãos, é um ótimo mecânico. Jesus é um ótimo marceneiro. Jesus arruma tudo que tiver que arrumar em nós temos um monte de defeito para ser arrumado. E o legal é que ele não cobra caro. Ele só pede de nós que nós vamos abrir o coração e possamos ser fiéis a Ele. Se a gente não conseguir ser fiel ao Senhor, nós não vamos conseguir ser fiel aqui. Ao pastor? Claro que não. Claro que não. Jesus é tudo para nós. Mas se nós não tivermos tempo para aquele que é tudo para nós, nós vamos ter tempo para aquele. O tempo é um presente de Deus e nós precisamos usar com sabedoria. Todo presente, irmãos, é bênção ou pode ser maldição.
ganha o carro, não sabe dirigir, sai andando por aí. O presente era ruim? Não, era um carro. Bateu na primeira esquina, serviu de maldição. Irmãos, com Cristo é a mesma coisa. Se nós não usarmos o presente que o Senhor tem dado para nós, que é a nossa vida, o tempo vai passar, irmão, e passa rápido, muito rápido, para nós ficarmos apegando com coisas pequenas. Aproveite uma liderança que ama vocês de verdade, aproveite uma igreja que trabalha com você, aproveite, irmãos, a família de vocês, aproveite, irmãos, para ser feliz com aquilo que Deus tem dado para você. Nós queremos sempre ser felizes com aquilo que está lá na frente, e talvez aquilo nunca chegue, porque nós não somos gratos por aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Quem sabe, se você olhar para trás, quanta coisa você já conquistou que você nem imaginava. Às vezes a gente conversa lá em casa, Aline, quanta coisa. E não é bens materiais, não, irmão. Mas Deus permitiu coisas para a gente ver, fazer, viver que a gente não teria condição. Mas Deus permitiu, mas mesmo assim a gente às vezes é ingrato. Você pode viver o sobrenatural de Deus todos os dias da tua vida. Às vezes sorrindo e às vezes chorando, mas o sobrenatural continua no mesmo lugar. Mas para isso, utilize o teu tempo. Preencha a tua mente nas coisas de Deus. Se nós, irmãos, em Efésios 5,16 diz assim, remida o tempo, porque os dias são maus. Se não administrarmos bem o nosso tempo, o mundo nos rouba o tempo que era de Deus. E vai roubar. E vai tirar. E quando nós vemos, nós estamos longe da presença do Pai. Mas essa noite é tempo de dar tempo para Deus. É tempo, irmãos, de aproximarmos da presença do Senhor. Eu creio que Deus tem algo extraordinário na tua vida essa noite, para alegrar o teu coração que anda cansado e abatido. Os discípulos, irmãos, como exemplo, isso está lá em Mateus 4, de 18 a 22. Os discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus. Abraão, em algum momento da sua vida, achou que tinha que entregar Isaac, seu filho, seu milagre. Aí a gente diz que bênção é esse servo. Bom, a gente não está preparado para passar nada. Não é fácil, irmãos. O mundo que nós estamos vivendo já é o maligno, a opressão, a maldade, o coração das pessoas, irmãos, que são rancorosos, as pessoas que parecem que não querem ver o outro feliz. Eu não estou falando de pessoa longe, eu estou falando de pessoa perto. Sabe aquele parente que diz assim, como eu queria ter uma coisa parecida? Não tem assim? Tem. Como a gente disse, amigos que só querem estar enquanto a gente tem alguma coisa para entregar. Agora, se a gente não tiver, acabou aquele amigo. Pior ainda, amigos, irmãos, que só querem estar, que não são amigos de Deus, dados por Deus, ao nosso lado enquanto concordamos com tudo, mas se não concordarmos, não são mais amigos. Mas existe um, que é o amigo de 24 horas da minha e da tua vida. Se estamos bem financeiramente, ele está junto, mas se a gente está na pindaíba, ele está junto também. Se pudermos comprar uma roupinha nova, ele vai estar junto, mas irmão, se não puder comprar, não tem problema, porque ele vai estar junto também. Se a gente pode botar, irmãos, um alimento melhor, ele vai estar junto, mas se só tiver o arroz, ele vai estar junto também. Se todo mundo abandonou e tu está chorando sozinho você nunca vai estar, porque ele vai estar junto também. É esse Jesus, irmãos, que nós entendemos, compreendemos, soubemos que existe, mas às vezes, irmãos, tratamos ele distante de nós. Parece que aquele Jesus
vida. Ele está pronto para fazer um milagre, para curar as tuas feridas. Feridas que homem nenhum pode curar, Jesus cura. Dores, irmãos, tristezas que ninguém pode fazer sanar a tua vida, Jesus pode. E aí você pensou assim agora, e por que não fez? Porque você ainda de verdade não abriu o coração para Ele. Uma outra verdade sobre o tempo de Deus: colocar Deus em primeiro lugar. Olha aí, para quem não tem tempo, multiplica o tempo. Olha que bênção! Quando buscamos Deus, irmãos, em primeiro lugar, Ele organiza as nossas vidas no geral. Mateus 6,33 diz: buscar primeiro o reino de Deus. Jesus tirava tempo para orar, mesmo sendo muito ocupado. Marcos 1,35, foi para nós. Marcos 1,35. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, pode caminhar, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Irmão, não mudou nada do tempo para trás, irmão. Como Deus abençoava, mas a gente orava mais. Como Deus superava milagres, mas a gente fazia mais. Não tinha ruim. Você deve conhecer irmãos que contavam testemunhos, que andavam não sei quantos quilômetros de charrete para chegar ao culto, e para eles era entusiasmo aquele culto. Quem já foi no Posto Branco com nós, não sabe que são alguns quilômetros, que eu não tenho exatidão, são 3 ou 4 quilômetros, uma rua só. Tem irmãos que moram lá no início da congregação, vamos dizer assim, e eles vão a pé. Uma vez por mês é como se fosse para eles, irmãos, todos os dias, porque ele come aquele culto, eles se alimentam daquele culto. Quem tem ido comigo lá, já tem procurado levar cada vez um. Eu sempre digo, lá tem sido de renovo na minha vida, para mim poder abençoar vocês, porque na simplicidade deles, irmãos, a congregaçãozinha está cada vez mais cheia. E agora virou uma congregação, antes era na casa de um, na casa de outro. E meu irmão, com o coração aberto, preparou um local abençoado, porque viu que realmente tinha seriedade no trabalho. Deus não pede muito, é na simplicidade. Deus não quer o nosso QI, Deus não quer a nossa posição intelectual. Não, irmãos. Deus não quer a nossa soberba. Deus não quer que nós venhamos a nos achar que somos crentes, ou porque adquirimos, ou porque o Senhor fez um milagre na nossa vida diferente do milagre na vida dos outros. Deus trabalha no meio dos humildes, coração contrito. E não te preocupe com o milagre do teu irmão, lute pelo teu, porque Deus vai fazer grandes coisas na tua história. Amém? E aí nós já falamos Marta e Maria. Marta estava ocupada demais, Maria escolheu estar com Jesus. O jovem rico, nós falamos, queria seguir Jesus, mas priorizava as riquezas. Os discípulos deixaram tudo para seguir a Jesus. E aí Jesus, como nós lemos neste versículo, Jesus é o tempo como o Pai. Mesmo com multidões o seguindo, Ele tirava tempo para orar. Precisamos conversar com o nosso Pai. Precisamos arranjar tempo para isso. Isso não é um favor. Isso não é um benefício para alguém. É para a tua vida. É para o teu milagre, é para o teu renovo. É para a alegria que você precisa ter dentro de você. Quando o dia cinza chega,
Precisamos buscar o Senhor em oração. Conversamos com todos sobre os nossos problemas e às vezes não contamos para Deus. Nós não precisamos estar no confessionário. Nós podemos, onde estivermos, confessar para o Senhor: Jesus, eu não posso, mas Tu pode. Jesus, eu não consigo, eu não tenho mais forças, mas Tu tem. Jesus, eu não aguento mais, mas me ajuda a aguentar até um pouquinho mais, um pouquinho só dessa palavra, e nós veremos a glória do Senhor. Creia nisso, irmãos. Deus não esqueceu da promessa, não esqueceu do milagre da tua vida. Nós precisamos buscar a face do Senhor todos os dias. Tempo, irmãos, no cronológico, o tempo que passa. Sabe aquela coisa? O tempo que vai passando. Éramos crianças, jovens, e aí estamos ficando idosos, e aí vai. O tempo passa. Não acontece assim que você encontra um amigo que você estudou e já faz 15 anos que você não encontra. Aí você encontra aquele amigo. Mas como fulano envelheceu? Não acontece isso não com você? Vocês acham que eu sempre novinho, né? Ele também foi para casa e disse assim: mas como deve envelhecer? Todos nós, irmãos, vamos passando, mas nós não nos damos por conta. E hoje, menos por conta ainda, porque a gente não revive, né? Ninguém hoje tem um álbum de fotos dos últimos anos. É raro. A gente vai pegar uma foto às vezes lá, quando era mais novinho, aí você diz: pá, mas mudei um monte. Um monte. Mas ninguém imprime mais uma foto. Fica lá na rede social. Mas a gente também não volta para olhar. A gente esquece daquele pedido de oração que a gente fez e Deus respondeu, porque a gente tem outros pedidos de oração. A gente esquece daquele milagre que Deus operou, porque a gente quer outros milagres. Uma coisa, irmãos, não tira a outra. O que Deus deu e não vai tirar jamais. Temos o direito, sim, de lutarmos por outros milagres, mas não podemos ser ingratos de esquecer daquilo que o Senhor já fez por nós. Amém, meus irmãos? E aí, irmãos, nós temos a história de Paulo, de Pedro, descobriu a maravilha da segunda chance de Deus. E eu quero te relembrar isso, porque o Senhor tem uma nova chance para ti essa noite. Uma chance de curar teu coração, uma chance de curar teu físico, tua alma, uma chance de alegrar, uma chance de renovar aquilo que Ele tem feito, irmãos, para nós e por nós, com muita busca. Ele também quer fazer na tua vida. Um dia Jesus pregou no barco de Pedro, irmãos, escute. Em seguida disse a Pedro para levá-lo para pescar. O futuro apóstolo não queria. Ele estava cansado, tinha pescado a noite toda, estava desanimado. Sabe aquele dia que nada dá certo? Mas é culto de noite. Ah, mas estou tão cansado, acho que hoje eu não vou ir. E teu milagre está lá. Ah, estou cansado hoje. Ah, não deu nada certo. Irmão, pensa uma coisa assim, ó. Se não deu nada certo, é aí que você fica na presença do Pai. Parece doido, não, está tudo bem. Aí a gente não vai porque está tudo bem. Pedro, irmãos, pescou, tentou, não rolou nada, não saiu, cansou, estava cansado, não era mentira dele. E não é errado nós ficarmos cansados. Não, irmãos. O errado é nós não assumirmos isso para Jesus e justificarmos. Não tem justificativa. Tem presença do Pai se nós permitirmos. Ele não conseguiu, irmãos, pegar nenhum peixe. E ele estava sem dúvida. Em dúvida, perdão. Que o que Jesus estava falando ia acontecer. Acabei de pescar, eu sou pescador, tenho experiência.
é a mesma coisa que eu teimar com vocês alguma coisa que eu não tenho a direção, eu não sei. Agora me pergunta de extrato de banco. Também não sei. Porque cada um tem uma área. Eu não sei colocar piso. Não sei fazer empréstimo. Irmãos, Pedro pensou assim: mas Jesus, ele não é pescador, ele não era apóstolo ainda, Pedro. Jesus não tem experiência, Jesus não sabe de nada. Fui lá, pesquei, lutei, fiz de uma maneira certa. Quem sabe a gente já pensou assim muitas vezes: eu já fiz tudo certinho, não deu certo, vai adiantar falar com Jesus agora? Vai adiantar eu chegar? Eu sei o que eu estou fazendo. Quantos anos fazendo a mesma coisa, por que hoje não deu certo? Quantos anos lutando por isso aqui, por que hoje não funcionou? Jesus nos abandonou? Jesus nunca nos abandonou. Às vezes nós não permitimos, irmãos, que ele entre no nosso coração, na nossa mente, e faça um revertério na nossa vida de uma forma tão especial, porque nós não permitimos que ele faça. Olha o que a palavra diz, Lucas 5,5, coloque para nós, por favor. Jesus insistiu, irmãos, e respondendo, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Até aqui, irmãos, Pedro ainda estava resistente. Mestre, já fizemos a nossa parte, Senhor. Aí, vírgula, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Ei, a gente pode até ficar na dúvida, mas o Senhor sempre tem a segunda chance para nós. A gente pode até achar que, e isso não é pecado, irmãos, fazer prova com Cristo não é pecado, porque a gente às vezes está fragilizado mesmo, a gente está cansado, a gente está arrastando os pezinhos. Senhor, eu estou até achando que não vai dar, mas se tu mandou, eu vou fazer. Mas se tu ordenou, eu vou fazer. Se nós não perdermos esse mas da nossa vida para operar os milagres que o Senhor tem sobre mim e sobre você, nós seremos mais do que vitoriosos no meio deste mundo podre. Não porque somos melhores que ninguém, mas porque temos um Cristo que é melhor que todos nós juntos, que morreu por mim e por você, mesmo não tendo pecado, nos amou, nos protegeu e ainda nos dá uma segunda chance. E esse momento, então, irmãos, foi uma verdade para Pedro. Ele estava dizendo: vou começar de novo do seu jeito. Nós queremos o milagre, nós queremos a bênção, mas nós queremos começar muitas vezes do nosso jeito. Tá, mas pensa, do nosso jeito já não funcionou lá atrás, vai continuar não funcionando. Mas Pedro diz para Jesus, quando ele diz: mas, Senhor, eu vou fazer o que tu está me ordenando. Olha a diferença, irmãos, quando a gente deixa o Senhor trabalhar. E quando fez a captura de peixe foi tão grande que o barco quase afundou. Às vezes só precisamos começar de novo com Cristo no barco. E eu quero convidar vocês a se colocarem em pé nesse momento. Quero que você preste atenção. Eu quero orar por você essa noite. Mas só se você realmente sentir algo para estar aqui. Sabe quando falta forças para recomeçar? Eu não estou falando recomeçar na casa de Deus. Você pode nunca ter saído da casa de Deus. Eu estou dizendo recomeçar, irmãos, com uma nova história.
acreditar de novo que tudo pode ser diferente. Sabe aquela alegria que não vem mais lá dentro? Ei, se a gente fizer do jeito que Jesus está ordenando, vai dar certo. Se nós fizermos, irmãos, do jeito que Jesus está dizendo, vai mudar. Eu tenho orado há tanto tempo e nada mudou. Jesus manda jogar a rede de um lado, a gente joga a rede do outro. Jesus manda ir pela esquerda ou pela direita. Jesus diz: vai, acorda mais cedo, a gente acorda mais tarde. E Jesus diz, e a gente continua não fazendo. E aí falamos: Senhor, o Senhor não está ouvindo a minha oração. Eu estou falando, irmãos, para todos nós, não tem nenhum super-herói aqui, tá? Todos nós temos as nossas fragilidades, temos os nossos dias nãos. Sabe, aqueles dias que não. Às vezes temos os meses não. É duro. Mas às vezes temos os anos não. Mas se nós permanecermos fiéis, o sim de Jesus chega na nossa vida e vira tudo, irmãos, faz o que? Por isso que nem nós entendemos. Mas aí nos usa de uma forma diferente, porque nós permitimos ser usados por Ele. Essa noite o Senhor quer te usar, quer te abençoar, quer te trazer, irmãos, à memória as promessas que Ele fez para você. Escute uma coisa, promessas essas, que algumas você nem acredita mais que pode acontecer. Sabe aquelas promessas que você pensa assim: não vai dar. O Senhor fala fortemente essa noite, irmãos, que alguns corações têm algumas promessas assim: não, isso que o Senhor prometeu não é para mim. O Senhor te traz a lembrança para dizer que é sim, porque o Senhor não é Deus que promete, irmãos, e não cumpre. Se ainda não cumpriu, irmãos, porque tem algo a ser trabalhado. Olha o que a palavra diz: não perca a sua oportunidade por falta de ação, irmãos. É hora de se levantar e sair. Deus não se esqueceu de você. Apenas mantenha a cabeça erguida. Deus, irmãos, sabe sempre o que é melhor para cada um de nós. E nós não podemos deixar que a correria da vida nos roube o tempo com Deus. Nenhuma justificativa, irmãos, perante Deus vai funcionar. Precisamos priorizar. Sabe aquela justificativa do serviço? Tá, mas vem cá, a gente pode buscar Deus no serviço? A pessoa, nós servimos a um Deus onisciente, onipotente, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Um Deus que é multiforme em graça, trabalha nas nossas vidas de forma diferente. Ele trabalha na vida do tímido, do calminho, também trabalha na vida do sorridente, trabalha na vida de todos que deixaram de ser trabalhados por Ele. E não tem nada de errado, irmãos, não. Nós não somos iguais, não precisamos nos comparar um com o outro. Deus nos ama da mesma forma. Nesses últimos tempos, irmãos, as pessoas estão doentes porque elas se comparam. Se fosse para se comparar, Deus não tinha feito um diferente do outro. Pode nascer trigêmeos, são diferentes. Que bom que as nossas diferenças nos unem para recebermos o melhor do Senhor. Amém? Quando, irmãos, nos colocamos Deus em primeiro lugar, Ele organiza o nosso tempo e a nossa vida. E hoje, irmãos, é o dia de você decidir se você quer ter um tempinho a mais para Deus. E eu vou perguntar uma vez, como eu tenho dito, se você realmente quer arranjar esse tempinho a mais, e aqui ninguém está escolhendo tempo, é o teu tempo com Deus. Então é você que sabe. Se você quer uma oração especial sobre isso, para que você possa sentir melhor na presença dele com mais intimidade, Deus vai te dar esse tempo.
mas se permita. Se você quer essa oração, passe aqui à frente enquanto adoramos ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.